Boa noite, amados, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos para mais uma porção da palavra do nosso Deus. Hoje estudaremos uma página da Bíblia, o livro de Obadias. Você já estudou? Já conhece alguma coisa sobre esse livro de Obadias? Sim ou não? Então hoje nós teremos oportunidade de aprender um pouquinho. Eu quero dizer para você que há muito conteúdo aqui. Eu, pesquisando, eu peguei uma revista, e essa revista fala sobre os 12 profetas menores. E o autor dessa revista pulou o livro de Obadias, não tem Obadias. Não sei se ele não encontrou esse conteúdo. Falei, puxa vida, não tem nada para eu pegar aqui. Mas aí a gente foi descobrindo que há conteúdo. Eu quero passar para você um pouquinho sobre esse livro. Vamos orar. Espírito Santo, vem sobre nós. Traga entendimento, sabedoria, para que aprendamos a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obadias profetizou para quem, pastor? Ele profetizou para Edom. Quem são? Quem é Edom? Os edomitas são descendentes de quem? De Esaú. Esaú é irmão de Jacó, aquele que vendeu a primogenitura para Jacó. Então Esaú vende a primogenitura. Vocês já estudaram isso comigo. Se você ainda não tem oportunidade, pega lá, que nós temos lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, tem todas as aulas. Você vai ver exatamente isso que eu estou falando agora para você. Nós já estudamos. E ele vende, Esaú chega cansado, e Jacó troca um prato de lentilha pela primogenitura de Esaú. E olha, um primogênito levava, fazia parte de toda a herança do pai, mas ele levava em dobro. Então ser primogênito não era coisa simples, não. Muito bom. E Esaú abre mão da primogenitura. Quantos têm também feito a mesma coisa, né? Trocado a primogenitura, a salvação dele por um prato de lentilha. Mas hoje nós não vamos entrar desse lado, vamos nos ater aqui dentro de Obadias para ganhar tempo. Então, qual o título desse estudo de Obadias? O julgamento de Deus é certo. Grava isso. O julgamento de Deus é certo. Deus é amor, pastor? É. Mas ele é justo. Ele é justiça. Ele é fogo consumidor. Não brigue com Deus. E aquele que se levanta também contra o ungido do Senhor, contra o ungido do Senhor, estou falando você, contra você que é uma mulher de Deus, o homem de Deus, a justiça de Deus vem sobre ele. Você lê Salmo de número 4, 3 e 4, porque o Salmo 4 é uma continuidade do Salmo 3, você vai ver que Absalão se levanta contra Davi, ele com vários soldados contra Davi, Davi falou assim, Deus é minha justiça. Leia o Salmo 4 para você ver. Todas as vezes que eu me referi a esse livro, eu não vou falar capítulo, porque só tem um. Capítulo 1. Então, né, capítulo 1, verso tanto. Capítulo não, só vou falar o versículo. E o versículo-chave é o versículo 21, que diz assim, levantar-se-ão salvadores no monte Sião para julgar a montanha de Esaú. E o reino será do Senhor, montanha de Esaú, quer dizer, os edomitas. O tema principal do livro é a retribuição certa que virá para a soberba sem misericórdia. Aqui, ó, edomitas, soberba sem misericórdia. Você vai entender isso daqui a pouco. Deus irá punir aqueles que se recusam a viver justamente. Estou falando para hoje, pessoas soberbas, sem misericórdia, que vivem, se recusam a viver justamente. Em segundo lugar, nesse livro,
o pano de fundo, o propósito dele é a profecia destinada aos edomitas, que serão julgados por Deus pela falta de humanidade para com Israel no dia do seu sofrimento. Olha o verso 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Que violência é essa? Jacó é Israel. Lembra lá no vale de Jaboque, quando Jacó luta com o anjo? O anjo falou, me deixa embora. Jacó falou, não te deixarei. Aí depois de muita luta, o anjo toca na juntura da coxa dele e a partir de hoje você não chamará mais Jacó, mas Israel. Então Jacó é o Israel de Deus. E depois Jacó tem 12 filhos e um dos filhos, lembra de José, foi vendido pelos irmãos para o Egito, virou escravo lá, ficou lá, foi preso, foi enganado. E se você quiser conhecer essa história de Jacó, de José, só você aí mesmo no nosso canal tem as aulas, o resumo desde Gênesis, você vai entender, só ir lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, você vai entender claramente isso que eu estou falando, tudo que aconteceu com José. Aí depois de 430 anos, né, lá no Egito, o povo sai, rumo, Deus liberta o povo, né, levanta o libertador Moisés para tirar o povo do Egito, o povo vem, aí daqui a pouco o povo tinha que passar dentro do termo dos edomitas. Aí manda um mensageiro falando assim, deixa-nos passar pelo seu termo. Sabe qual foi a resposta? Se vocês vierem para cá, nós vamos matar vocês. Pegaram a espada e vieram contra eles. Olha, nos deixe passar. Nós não vamos passar no meio da plantação. Nós não vamos beber a água de vocês. E se os nossos gados beberem a água de vocês, a gente paga. Falo, não, não e não. É como se nós fôssemos daqui para onde nós estamos, para o centro da cidade, 13 quilômetros, e aí no meio ali tivesse os edomitas nos impedindo, nós tivéssemos que dar a volta, tivéssemos que andar 100, 150 quilômetros para chegar, um percurso que faríamos com 13 quilômetros, é mais ou menos, a pé, uma multidão, homens, mulheres, crianças, não tiveram misericórdia. Isso agradou o coração de Deus. Deus falou, eu vou punir vocês. Por causa, verso 10, por causa da violência feita a teu irmão, eu vou exterminar vocês. Edom é descendente de Esaú, irmão de Jacó. Estou repetindo agora o que eu falei, que gerou Israel. Portanto, Edom é uma nação prima de Israel. Quando Israel estava passando pelo deserto, em direção à terra prometida, Israel mandou mensageiro até Edom, pedindo que lhe fosse permitida a passagem pelo seu país. Está escrito isso na Bíblia? Vamos ver rapidinho aqui? Vamos lá. Números. Está marcado aqui rápido. Números 20. Se você tiver uma Bíblia aí, vai lá no quarto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Número capítulo 20. Olha a partir do 14, que você vai entender. Olha o que aconteceu. A partir do 14, diz assim: Moisés solicita passagem pelo Edom. Depois de Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiro ao rei de Edom, quer dizer, descendente de Esaú, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabe todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Clamamos ao Senhor e Ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade da extremidade dos teus termos. Deixa-nos, verso 17, deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços.
Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. A coisa é séria? Vocês não vão passar... Olha, nós somos irmãos. Lembro nossos pais. Sofremos muito no Egito. Agora queremos passar. Se nós os nossos gados, bebermos as águas, a sua água, nós pagaremos. Não vai passar. E saiu o encontro, amado, com espada. Agora Deus levanta Obadias para falar para eles: vocês serão exterminados. Olha como Deus está nos ensinando através desse livro. Olha como Deus está nos ensinando. Querido, outra coisa. Durante a guerra dos 6 dias, o rei Hansei da Jordânia estava em conversação com o povo de Israel para não entrar na guerra. Mas na última hora eles entraram, traíram Israel. Porque, olha só, por que eu estou falando isso? Porque essa região de Edom, hoje, é a Jordânia. E sempre foram inimigos de Israel. Aí, durante a guerra dos 6 dias, que nós estudamos também em aulas anteriores, o rei da Jordânia estava em conversação com o povo de Israel para não entrar na guerra. Mas na última hora eles entraram, traíram Israel, indo contra seus parentes, pois os edomitas são muito mais próximos de Israel do que os árabes. Olha só, o que é parente de Israel, mas entrou na guerra, mas do outro lado contra Israel. Por isso que você hoje olha lá, é guerra contra Israel, é guerra, você não entende nada. Ou eu não entendo nada. Por que isso? Mas quando você vai aqui para a palavra, você vai descobrindo o porquê. Através desse resumo, nós estamos entendendo muitas coisas que acontecem hoje em Israel. Aí, eles entraram para lutar contra o povo de Israel, indo contra os seus parentes. E eles entraram, traíram Israel e entraram contra os seus parentes, pois os edomitas são muito mais próximos de Israel do que os árabes, embora também tenha havido uma miscigenação por meio da junção dos edomitas com os descendentes dos midianitas. Quem são os midianitas? Lembra de Abraão? Quando Deus falou assim: Abraão, eu vou te dar um filho. Aí Abraão, é mesmo? Aí Sara riu, você lembra? Aí os dois, durante o tempo, o que Abraão fez? Sara chegou perto dele e falou assim: meu velho, é o seguinte, olha ali, ó, eu sou estéril. Deus não vai mudar essa situação comigo, não. Deita com a minha serva Agar. Abraão deitou com ela e ela teve um filho. Quem foi o filho? Ismael. Depois de um tempo, nós estudamos lá atrás também,
Deus abre a madre de Sara e ela engravida e tem um filho. E esse filho quem? Isaque. Então os midianitas, os edomitas se misturaram, teve uma junção com os midianitas, os quais são descendentes de quem? De Ismael. Quem é Ismael? Pai dos árabes. Portanto, Deus está dizendo que irá julgar Edom, pois não deixaram Israel passar por sua cidade, e também se alegraram quando Jerusalém foi capturado. Eles se alegraram. Olha, até isso eles fizeram. Obadia 1, Deus disse, levantemos contra ela para a guerra. Vamos ver um versículo, está lá em Salmos 137. Olha só, porque que é bom a gente estar estudando aqui. Porque quando a gente lê um versículo desse, a gente sabe o porquê está aqui. Salmo 137, verso 7. O que diz? Estou esperando você abrir. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasaia, arrasaia até os seus alicerces. Quando Nabucodonosor entra em Judá, os edomitas se alegram, arrasaiam, arrasaiam até os seus alicerces. Você já viu alguém torcer contra o outro? Tomara que ele se dê mal. E se ele, quando ele tropeça e cai ou passa por um período difícil, ele se alegra. Não. A justiça de Deus. Aqui vemos a descrição da invasão dos babilônios. E como os edomitas se alegraram pela queda de Jerusalém. Os crimes de Edom são listados em ordem de acordo com a dimensão do seu horror. Vamos ver em Obadias de novo, verso 11 a 14 para nós. Olha como tem conteúdo aqui. Verso 11 a 14. No dia que estivesse em frente dele, no dia que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas, e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia de sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Você já entendeu que eles ficaram lá esperando os seus, no caso ali, os seus irmãos, aqueles que fugiram de Nabucodonosor, eles exterminavam, eles prendiam, mas eles se esqueceram que Deus é justo. Lembra que nós estudamos a queda de Babilônia? Aí, quando o rei Sírio entra e toma Babilônia, os medo-persas, depois a Grécia, e por último, Roma, os romanos, todos eles sofreram, todos eles caíram. Irmãos, o que nós estamos falando aqui nessa noite é sobre a justiça de Deus. O que Deus traz ao meu coração é: eu sou um Deus justo.
Eu sou um Deus justo. Obadias está falando que Edom é irmão de Israel, mas seria punido, pois se alegrou quando vieram os babilônios e tiraram tudo de Jerusalém, destruíram Jerusalém a ponto de Edom até mesmo pegar os espólios. Participou. Quem escreveu esse livro? Obadias. Eu não vou me ater muito aqui para nós ganharmos tempo. Tá? Obadias que escreveu, não tem dúvida. Você vai receber aí o PDF e você vai poder ler e mais alguma coisa sobre o que eu anotei sobre o autor e a data do livro. A data, só rapidinho, pode ser pensada a partir do verso 11 ao 14, que nós acabamos de ler, pois se o texto de fato se refere, no caso, ao ataque babilônico, a data do livro deve estar entre os anos 605 a.C., que foi a segunda incursão, que foi que é 605 a 586, que foi o ano da última incursão, quando Babilônia entra em Jerusalém e queima tudo. Vocês se lembram que nós estudamos, né? Houve 3 incursões. A primeira foi levado Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, depois teve a segunda, e na última exterminou geral mesmo, queimou tudo, destruiu o templo, e os edomitas, eles estavam aqui juntos, rindo, alargando a sua boca. Ah! Vamos falar dos bolsos aqui pra gente, para nós não nos estendermos muito. Temos o quê? 20 minutos de aula. Falar sobre os moços. Os primeiros 9 versículos falam da queda de Edom. Essa é uma profecia que profetiza a queda de Edom. Depois, nos versos 10 a 14, que nós acabamos de ler, temos Obadias falando dos pecados. Tá? Então, se você, verso 21, você vai vendo, olha só, vamos ler o verso 3. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, da sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Olha, tem gente que é soberbo também assim. Ele se acha autossuficiente. Acho que nem Deus vai nos derrubar. Eu acho que é mais ou menos aquilo, não sei também se é verdade, sobre o Titanic. Esse aí nem Jesus. Nós já vimos aquele filme. Quantas vezes eu, por exemplo, já assisti várias vezes. Irmãos, cuidado com a autoconfiança. Irmãos, cuidado com a autoconfiança. Você já viu aqueles... Vou falar de nós. Já viu aqueles crentes? Coloca aquelas roupas todas tal, assim, engomadas de... eu não sou nada. A palavra do Senhor diz, em Tiago capítulo 4, verso 14, que eu não passo, sabe o quê? De uma neblina. Eu não sei o meu dia da manhã. Eu estou falando para vocês agora. Mas daqui a 1 minuto eu posso não estar mais aqui. Tem gente que é assim, tá? Como o verso 3, está habitando nas fendas das rochas, na sua alta morada, e diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te levares como águia e puser o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor.
Você pode ir para onde você quiser, Edom. Você pode subir para mais alto. Se você subir como águia, se você puser o teu ninho entre as estrelas, eu vou te derrubar. Não adianta querer fugir de Deus, irmãos. Os olhos dele tudo vê. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo livro de Obadias. Não adianta. Você olha. Fala como ele é poderoso. Fala aí das grandes potências. China, Japão, Estados Unidos e outros. Brasil. Os seus líderes. Os seus líderes estão lá. Daqui a pouco. Onde ele está? Eu sempre gostei de futebol. Aí hoje eu pergunto, eu fui criado quando tinha assim um garoto bom de bola, principalmente se ele fosse assim de uma cor assim mais marronzinho um pouquinho, porque todos nós, não existe branco nem negro, nós somos de barro. Olha para minha cor, isso aqui é terra, isso aqui é barro. Nós vimos também nas últimas aulas aí, falamos até do que nós fomos criados, tudo que fomos formados aqui. Não existe nada, para mim não existe, não há diferença. Mas nós chamávamos aqueles meninos de Pelé. Pelezinho, na pé da minha casa tinha o Pelezinho. Ele, eu não sei nem o nome dele. Até hoje o nome dele para mim é Pelezinho. O Pelezinho. Cadê o Pelé? Não tem Pelé, não tem rei. Não tem rei. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Agora, todos nós prestaremos conta a Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Diz assim, cada um de nós dará conta a Deus. Isso quer dizer que, 2 pontos, todos nós daremos conta a Deus. Nós vamos prestar conta a Deus. Se eu sou soberbo ou não sou, se eu tenho muito dinheiro ou não tenho, se eu sou sabidão ou não, eu vou prestar conta a Deus da mesma forma que você vai prestar. E os edomitas, que fizeram aquilo com o povo de Deus, não deixando eles passarem o seu termo, e rindo da desgraça, ainda tomando os espólios, eles foram lançados, exterminados. Tem Cristo nesse livro. Cristo no livro de Obadias é o juiz das nações. Verso 15 e 16, ó. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Melhor vocês não terem nem nascido. Deus falou para essas nações. Em segundo lugar, Jesus é o Salvador de Israel. Olha o verso 17 a 20. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó. Quem são da casa de Jacó? Israel. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Irmão, há promessa para Israel. E por que o Brasil é abençoado? Como vocês sabem, Oswaldo Aranha, ele deu o voto Minerva para que Israel tornasse
voltasse a ser uma nação. Ele que presidiu a ONU ali. Então, ele foi aquele que estava empatado, ele que deu o voto dele, o voto Minerva, desempatando. E os olhos de Deus estão sobre o nosso país, sim. Deus olha para o Brasil, sim. Eu me orgulho de ser brasileiro. Eu me orgulho do nosso país, querido. Por isso que nós temos que orar pelo nosso país. Pastor, e todas as lideranças são constituídas por Deus? Toda autoridade constituída por Deus? Autoridade, sim. Posição, não. Porque tem muitas autoridades que não foram constituídas por Deus, mas não são autoridades. Estão lá a posição deles. Agora, a autoridade é constituída, mas a posição não. Agora, eu não tenho que gostar da parte da esquerda ou direita. Eu tenho que gostar do meu Brasil. Eu oro pelo Brasil, pelo nosso país, que ele é abençoado. E eu olho sempre para Israel. Olha para Israel, amado. Que haja paz em Israel. E a casa de Jacó será fogo. E a casa de Jacó chama. E a casa de Esaú, palha. E se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor disse. Está aqui, ó. Obadias 17, 18. E nós achando que só uma página ia ter pouquíssimo conteúdo, né? Não. Muito ensinamento aqui, ó. Muito ensinamento. Jesus está em todos os livros da Bíblia. E ao estudar sobre todos os livros, podemos nos aprofundar muito mais do conhecimento histórico, mas sobretudo na mão poderosa de Deus. O livro de Obadias agrega muito mais do que valores e ensinamentos, mas tem como objetivo nos mostrar o Deus que era, que é e que sempre há de ser aquele que promete e cumpre, que faz uma aliança com seu povo e pode até discipliná-lo, mas a sua aliança não será quebrada. Pode passar a terra e os céus passarão, mas a palavra não passará. A palavra não, por quê? Porque a palavra é o verbo, a palavra é Cristo revelado. O que nós estamos estudando aqui hoje, aprendendo, é Cristo. Quando eu me assento para ficar em 30, nós estamos aí com um pouco mais de 30 minutos, é aprendendo o que? Sobre Cristo. Em nome de Jesus. Vamos ficar por aqui? Que Deus nos abençoe e continue tratando conosco. Depois eu não vou esquecer não, vou mandar o PDF para você. A próxima aula nós vamos estudar sobre o livro de Jonas. Lembra de Jonas? Jonas, Deus falou, Jonas, vai lá pregar em Nínive. Aí Jonas falou, não vou. Eu vou pegar aqui um navio para Tarse. Outro sentido. Aí Deus vai e salva a vida dele. Como? Mandando lá um grande peixe, um Dag Gadol, um grande peixe, e engole Jonas. Agora, por que Jonas não quis pregar para Nínive? Nós já estudamos isso, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Tá bom? Nós já falamos quem é Nínive. Mas vamos deixar para a semana que vem para nós voltarmos. Eu sei que você vai estar comigo. Pega esse link aí dessa aula e olha, coloca no todos os seus grupos, amado. Eu tenho visto aí que nós estamos com um pouquinho assim de vergonha de espalhar a palavra do Senhor. Compartilha aí nos grupos, todos os seus grupos, sua família. Fala para eles, assista aí. Pega esse link do resumo que nós estamos quinta-feira. Pega também o link
do discipulado que nós estamos dando às terça-feira. Manda para todos os seus amigos. E o PDF que eu mando para você, manda para eles. Abençoa a vida deles, tá bom? Faça isso, tamo junto. Senhor, nos despede na tua graça, na tua paz. Nos dê uma noite debaixo das tuas mãos santas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E agora, tá na hora da janta, né? Qualquer hora, qualquer dia aí, você manda para mim aí um convite para eu jantar com você, com vocês. Então, a gente vai ser um prazer. A gente estar junto, bater um papo, tá bom? E convidar o pastor Edir para jantar comigo. Ou convidar o pastor Edir para a gente comer uma pizza. Pode ser também. Vamos estar juntos aí, em nome de Jesus. Fique na paz. Está encerrada a nossa aula.